Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado. Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. Vamos lá, vamos começar. Nós estamos nos encaminhando literalmente para a parte final do livro de Jó. Essa parte é boa, hein? Essa parte é boa. Vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai, eu vou ver aqui como é que fica a dinâmica, porque eu não sei se a gente leu o 38 e 39, ou só o 38, vamos ler o 38 e 39 então, vamos? Então, vamos lá. Jó 38. Primeira resposta de Deus a Jó. Bom dia, meu povo, Deus abençoe vocês. Primeira resposta de Deus, agora sim. Agora Deus vai falar, vamos lá. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homens, pois eu lhe farei perguntas e vocês me responderão. E você me responderá. Eu lancei os fundamentos da terra. Olha, você estava aqui quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Quem estabeleceu sobre ela uma linha de medir? Sobre quem estão firmadas as suas bases, ou quem assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu o ventre? Quando eu lhe pus as nuvens da vestimenta, a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites, quando pus ferrolhos nas portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Aqui quebrará o orgulho das suas ondas? De onde vem a luz e a escuridão? Algumas vezes na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou o amanhecer no seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades ou dela sacudisse os perversos? A terra modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz do braço levantado para ferir a quebra. Você foi até o nascente do mar e percorreu o profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas na região tenebrosa? Você tem noção da largura da terra? Responda. Se você sabe tudo isso, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que você me conduzas e conheças o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido, porque era grande os números dos teus dias? Quem faz a neve? Você sabe, você alguma vez entrou no depósito da neve e viu os reservatórios de granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até a batalha e a guerra? Qual é o caminho para o lugar onde difunde a luz e esconde o vento leste e se espalha sobre a terra? Quem faz a chuva, gelo e a geada? Quem abriu os canais para o aguaceiro do caminho, para os relâmpagos e os trovões? Para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, para descendetar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou alguém gera gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra na superfície da profundeza e se torna compacta? Você conhece as leis que governam os céus? Será que você pode atar as correntes de 7 estrelas ou soldar as condas de Órion?
Você pode fazer aparecer as constelações do seu tempo e guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Quem pode derramar as chuvas? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e digam as suas ordens? Quem pôs a sabedoria no coração e deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou cântaros dos céus? Quem pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e torrões se apeguem uns aos outros? Quem alimenta os animais e as aves? Será que é você que caça a presa a leoa e mata de fome os leãozinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas covas? Quem prepara o alimento do corvo quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Capítulo 39. Quem é que fez cada animal do seu jeito de ser? Você sabe o tempo que as cabras monteses têm filhos ou que cuidou das corças quando dão crias? Pode contar os meses que cumprem ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem filhos e lançam de si as suas dores. Os teus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem é que pôs liberdade no jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele riu o túmulo da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são um lugar para o seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto à sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá atrás dele para desfazer os torrões dos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da sua grande força que ele tem, ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e recolherá a sua eira? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse as asas e a plumagem de uma cegonha. Ele põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de algum que pode esmagar ou de animais de campo que podem pisá-los e tratá-lo com dureza os seus filhos, como se não fossem os seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila porque Deus negou a sabedoria e não lhe deu entendimento, mas quando um salto se levanta para correr no rio do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo e revestiu o pescoço de crinas? E você quem faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das ventas. Escava no vale satisfeito, as suas forças saem ao encontro dos teus amigos. Zomba o medo e não se espanta, não recusa por causa da espada sobre ele. Balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Como um ímpeto de fúria vai engolindo as distâncias e não contém o som dos clarins. A cada toque do clarim se diz avante. Cheira de longe a batalha, o grito comandante. O alarido de guerra. Será que pela inteligência que você tem o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou uma ordem que guia ou é uma ordem sua que a águia guia e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, do alto do penhasco, no lugar seguro. Dali descobre a presa, e os seus olhos avistam de longe. Os seus filhotes chupam o sangue de onde há mortos, e ali ela está. Gente, isso é muito intenso. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos discernir tudo o que está acontecendo. Será que você sabe? Será que você quer julgar Deus e o comportamento de Deus ao ponto de entender tudo o que está acontecendo com você? De entender tudo o que está acontecendo nas suas circunstâncias? Olha, eu vou ser muito sincera. Muitas vezes
Eu e você, nós estamos julgando Deus. A gente se julga mais esperto do que Deus. Não, peraí, mas que injustiça que eu tô vivendo. Eu sempre fui uma pessoa boa. Isso é injusto. Isso é injusto. Deus não pode fazer isso comigo. Quem é você? Essa conversa, esse primeiro diálogo de Deus com Jó é justamente essa pergunta. Jó, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Alecrim dourado. Peraí, você estava lá no dia do firmamento? Você está lá quando eu mando a águia voar? Quando eu mando ela parar? Você está no depósito do céu onde há feitas as nuvens? Você vê onde tem o granizo guardado? Jó, você estava lá quando tudo isso foi feito? Como você se acha tão injustiçado? Como assim? Sabe, gente, tem uma hora que a gente tem que ter um encontro com Deus. Tem uma hora que o Senhor tem que dar-nos um banho de realidade. Sabe, é interessante. É muito interessante a forma de Deus trabalhar. Às vezes a gente se angustia do fundo da nossa alma. Às vezes a gente, sabe, tem dores como dores de parto, justamente por achar que Deus tem que fazer a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa forma, nas nossas circunstâncias. Mas chega uma única hora, só uma, em que eu e você temos que largar a mão dos nossos sofismas. E nós precisamos ir para a tenda do encontro. Deus, Ele não se atrasa, Ele não erra, Ele não mente. Ele está esperando eu e você irmos para a tenda do encontro. Porque Ele quer nos levar a um caminho que vai nos conduzir à vida eterna. O Senhor, Ele quer sondar o seu coração. Para de disputar com Deus, para de ficar triste com Deus por causa das suas circunstâncias. Sabe, ontem eu dei um conselho para uma pessoa que vai mudar o destino dela pelo resto da vida dela. Se eu não tivesse dado aquele conselho, ela teria tomado a pior decisão da vida dela. A pior. E o que mais me impactou foi que ela me ouviu. Ela já tinha conceitos formados, ela tinha pessoas que a aconselhavam. E essas pessoas estão há mais de uma década aconselhando ela da maneira errada. Peraí. Nós conversamos há um tempo atrás, há um tempinho. Ela é uma amiga minha. E eu falei, a resposta para sua dor está no comportamento contrário. Nossa, gente, ela surtou. Sério mesmo. Ela surtou. Porque ela tem uma roda de conselheiros diante de tudo o que ela passa. E ela é uma mulher de Deus. E eu falei, olha, essa roda de conselheiros está te aconselhando a você ficar do jeito que você está. Ouvir essas pessoas tem te feito avançar? Não. E eu lembro que no finalzinho do mês passado, nos últimos dias de novembro, eu tive uma outra conversa com ela. Em que ela me deu a resposta que ela precisava, mas ela não enxergava. Mas tudo bem. O que eu tinha? Na outra semana, eu encontrei ela por acaso em um lugar. E é muito interessante que ela é uma querida minha aí. E foi muito ao acaso. E a gente está sempre juntas. E quando eu encontrei ela naquele dia por acaso, eu vi a resposta diante dela. E eu ia falar na hora. Só que eu fui impedida pela mão de Deus. Porque se eu falasse, ela não ia me ouvir. Depois, eu mandei um WhatsApp para ela. Ela surtou. Falei, você não é uma mulher de Deus?
Essa decisão que você tem tomado tem te levado a qual caminho? Amém? A tua decisão está residida no lugar contrário. Ela estava, gente, irredutível. Ela ficou doente por conta dessa decisão. Eu tô falando sério. Ela foi parar no hospital porque era uma decisão muito forte. E como ela dá muita relevância ao que eu falo, o coração dela começou a se inclinar. E de tanto pensar, isso lhe corroeu os ossos. Porque sabe quando você já tomou uma decisão e você tá certo dessa decisão, e você tá certo que você tá errado, e você tá certo e você tá certa há mais de uma década. Você tá decidindo desse jeito? A minha pergunta para ela é: onde essa decisão tem te levado? Responde para mim no chat, pergunta para você aqui no chat. Escreve para mim no chat, melhor. Onde as minhas decisões têm me levado? Ela está comigo todos os dias. Eu estava de cabeça baixa e eu não vi se ela entrou. Mas, inclusive, ela faz o devocional. Praticamente todos os dias. Nós estamos conectadas todos os dias. Escreve para mim no chat. Onde as minhas decisões têm me levado? Onde que as suas decisões têm te levado? Onde as minhas decisões têm me levado? Ontem eu tive uma conversa com ela, era bem tarde da noite. E minha alma se angustiou. Porque eu virei para ela e falei assim: quanto tempo mais você vai levar para você viver exatamente o que você tem que viver? Estou muito angustiada. Só que ela fez um voto, ela fez um propósito. Esses últimos dias de dezembro foram dias muito decisivos na vida dela, porque reconfigura. Vocês entenderam? Você anda para a esquerda, tá aqui. E de repente, você só tá andando e tá ali. Oh, meu Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. O que tá acontecendo, Deus? E chega alguém e fala: é porque aqui tá errado. Você precisa virar o caminho e ir para cá. Só que você tá a vida inteira aqui. Como é que você, uma adulta com mais de 30 anos, faz isso e vai? É muito difícil, gente. Vamos ser sinceros. Onde as minhas decisões têm me levado? E ontem, de uma maneira muito especial, ela me mostrou. Ela me mandou. Eu ia até postar, eu falei: eu não vou postar. Ela escreveu assim: tu já tá com a tua chinela véia aí? Eu falei: tô com a minha chinela véia com prego grudado. Sabe quando tem a chinela véia havaiana que você coloca o prego assim, mas tem muito prego pra te dar uma chinelada? Aí ela: pois é, Polly. Tô começando a achar que você tá certa. Eu falei: não, mas assim, não tô nem dormindo de coberta, minha filha. Porque eu tô coberta de razão. E eu queria entrar e abrir seu cérebro, colocar a verdade, fechar e sair, mas eu não posso. Minha filha, ela fez a aula de decisões assertivas, minha filha. Ela tem no WhatsApp o e-book de decisões assertivas, minha filha. Ela tem ele decorado, minha irmã. Decorado. Ela me manda a mensagem do e-book de decisões assertivas. Ela fez todas as aulas de decisões assertivas, que foram muitas aulas, porque a Pamela está escrevendo. O e-book de decisões assertivas vai ajudar muito. Pamela. Minha irmã, ela tá na aula de renúncia, ela tá na oração da madrugada, ela já fez todas as aulas de renúncia, ela está na próxima aula de renúncia. Não só isso. Ela me escuta todos os dias. Ela é minha amiga. Mas eu sou dura com ela. Não sou dura não. Eu sou doce
igual uma rapadura batida com coco queimado. Não sou dura. Pode parar. Ela já começou a colher 11 horas da noite. E eu dormi. Eu falei assim, você precisa tomar uma decisão. Chega. Você tem quase 20 anos andando numa direção e essa direção está completamente errada. E você sabe que você está muito angustiada porque a prosperidade não bate na sua porta. Você trabalha, você se mantém, mas só. E isso daí tem influenciado não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. A tua falta de decisão, presta atenção, a tua também, tá? Vocês e eu. A nossa falta de decisão certa, ela influencia na nossa prosperidade. Falei pra ela, olha, essa sua decisão errada, de estar tomando esse caminho errado, de estar indo na direção errada, não era pecado, gente. Ela não está envolvida em pecado nenhum. Ela só tomou a direção errada. Está impedindo a tua prosperidade. Ela fez assim. Falei, não é só a sua. A de outras pessoas também. Sabe por que você não é próspera? Sabe por que você está sempre angustiada? Porque existe um caminho para a prosperidade. E esse caminho é a paz. As tuas decisões influenciam em tantas áreas da sua vida que você está achando que é só aqui, só aqui, só aqui. Por isso você só vai se manter. Deixa eu contar para vocês. Sabe por que a gente muitas vezes não encontra o caminho da prosperidade? Sabe por quê? Porque a gente toma tantas decisões erradas e não tem a ver com a nossa vida financeira e não tem a ver com pecado. Vocês entenderam que eu não estou falando de pecado? Ela não está pecando. Ela só está indo ao caminho contrário da prosperidade. Porque o caminho da prosperidade, ele traz abundância em outras áreas da nossa vida. É porque ainda hoje eu não posso ser tão clara, porque é muito forte. Mas eu serei. Uma hora eu serei. Muito em breve eu serei. Mas ainda não posso ser em relação a ela. Vocês vão entender. Ela anda em caminho contrário à prosperidade. Porque ela acha que a vida é do jeito dela, o evangelho é do jeito dela. Não tem a ver com pecado. Tem a ver com decisões. Aí ontem, ela falou interessante. Quero te mandar esse WhatsApp. Porque, Poliana, você é muito cirúrgica. Olha o que aconteceu. Ela mandou uns prints. Eu falei. Era 10 horas da noite. Eu falei, olha, eu tô tão cansada que eu preciso dormir. Dormi umas 10 e pouco, 11 horas. Quando foi hoje de manhã, eu acordei. Ela, primeira vez na vida, ela tomou a melhor decisão da vida dela. Gente, foi tão lindo que ela me escreveu. Ela ficou extasiada. Sabe o que você tem mais de 30 anos? Tá tentando perguntar para Deus, Deus, por que a minha vida tá assim? Por que a minha vida tá assim? Ela não é soberba, ela não é arrogante, ela não é altiva. São decisões. 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 Entende? Se sua vida tá tomando esse rumo e não tá legal, vira. Entendeu? Tem nada a ver com isso, gente. Soberba é pecado, arrogância é pecado, altivez é pecado. Ela não tem nada disso. São decisões. Ela precisa... Deixa eu te falar. Existem coisas na sua vida que só vão mudar quando você decidir. Eu vou te dar um exemplo. Você só consegue dirigir quando você vai lá e tira a carteira de motorista.
Tem pecado em não dirigir? Vocês estão tentando entender agora o que eu estou tentando explicar? Tem pecado. Só que existem coisas que você precisa fazer e que você fica limitado porque você não dirige. Vamos tomar esse exemplo, que também não tem nada a ver com isso. Mas é exatamente esse exemplo que se encaixa ao caso. Questão da direção. Você pode dirigir sem tirar a carta de motorista? Pode, mas os riscos são o quê? Enormes. Você pode tomar uma multa. Você pode ser parado numa blitz. É tanta coisa que pode acontecer. Você pode ser limitado de ir a alguns lugares porque você não tem uma carteira de motorista. É tão simples. Ah, não é simples? Tem dinheiro? Tem tempo? Não, é como se ela tivesse tudo, entendeu? É como se ela pudesse ir lá pagar e só não vai. E é isso. Então ela deixa de ir a lugares por não ter a carteira de motorista. Avisando a vocês que não tem nada a ver com carteira de motorista. É só para vocês entenderem que essa decisão dela não tem pecado, mas influencia em todas as áreas da vida dela. E essa decisão foi tão pesada para ela que, é sério, ela foi para o hospital 2 vezes esse mês por causa dessa decisão. E eu sei que é uma decisão totalmente contrária a uma ideia que já tinha solidificado na mente dela. Você entendeu, né, Nilly? É mais ou menos isso. Pega o exemplo da carteira de motorista, porque às vezes a gente pensa, gente, que é só pecado que está afastando a gente do propósito. E não era o caso de Jó. E não é o caso dela. Mas as nossas péssimas decisões, que às vezes não tem a ver com pecado, estão nos afastando do caminho do transbordo. No caso de Jó, ele, coitado, achava que ele era sábio. Ele se achava injustiçado. Porque ele era tão bom. Como que Deus fazia isso com ele? Entende? Deus está, Jó, eu preciso te experimentar. Jó, eu preciso te levar a um outro nível. E para isso você tem que ser um homem experimentado. Eu não sei se o tempo de tristeza, dor e angústia de Jó teria sido diminuído se ele tivesse tido essa conversa com Deus antes. Gente, eu não sei se o teu tempo poderia ser diminuído se você tivesse tido uma conversa com Deus antes. Eu não sei se o meu tempo. Eu sei que eu viro para ela e falo, já tem mais de 10 anos que você está tomando a mesma decisão. E se eu tô cansada de você nesse ponto, imagina Deus. Esse é o tipo de conversa que eu tenho com ela. Se eu tô cansada de te falar que do jeito que tá indo, você jamais vai encontrar o caminho da prosperidade. Em todas as áreas da sua vida, a abundância não vai te alcançar. Os teus maiores sonhos estão sendo impedidos por causa dessa decisão. Pronto, eu tenho um nome para a decisão dela: dureza de coração. Por quê? Quando você está no caminho e você acha que só porque você é crente é esse caminho aqui que funciona, e seu coração se fecha para qualquer outra possibilidade, você tem um coração o quê? Duro. A dureza do coração dela tem impedido ela de prosperar. É literalmente isso. Pronto. Em todas as áreas da vida dela. A dureza do coração dela colocou ela doente, de cama. A dureza do coração dela afastou ela de lugares que ela poderia estar e ela não está. A dureza do coração dela afastou ela de corações em que ela poderia residir. Coração em que ela poderia residir. A dureza de coração dela fez ela não estar onde ela deveria. Tem gente dizendo, eu sou assim, eu era, né, gente? Ninguém vai falar que é a gente. Eu vou falar, essa sou eu até antes do devocional. Pode ser. Não vamos falar que a gente é assim. Mas deixa eu te falar, eu gostei, Pamela, olha, eu criei o meu próprio Deus. Uau, fala isso com Deus.
Deus, eu te criei, meu próprio Deus. Eu não sei, eu preciso ser redirecionada. Criei o meu próprio Deus através dos meus pensamentos profanos. Foi isso que ela escreveu e eu achei muito forte. É essa conversa que você tem que ter com Deus. Deus, eu criei o meu próprio Deus. E eu sei que isso não existe. Como Faraó vieram 10 pragas, todo mundo à sua volta sofrendo, eles não mudavam suas convicções e ainda pediam para Moisés orar por eles. É isso, Patrícia. É isso. A Cida, ontem conversando com uma amiga, ela falou tudo isso, até as próprias palavras. Eita, Deus tá só te dando várias chineladas. Toma, ó, com as 2 mãos, ó. Deus é assim, mas Ele é carinhoso. Não, gente, Deus me deu uma palavra há 3 meses atrás e ela é muito desafiadora para me cumprir. Por quê? Porque vai assim, a Poliana tá indo assim e Deus fala, é aqui. Eu falei, se Deus falou, então eu vou tirar 10 de 10. Eita, vai tirar 10 de 10. Eita, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo tudo. Quem sabe tá falando, eu não acredito que você tá tendo esse comportamento. Eu falei, mas eu sou obrigada a tirar 10 de 10, porque senão eu não sou crente. Ela falou, Ana, você vai tirar 20 de 10. Eu falei, eu vou. As pessoas não acreditaram que eu iria fazer exatamente o que Deus me mandou. Por quê? Porque é simples. Mas mexe com o meu eu. É simples, mas vai ao contrário de tudo que eu sempre fiz. Não era pecado, era um comportamento diferente. É muito simples o que Deus me pediu. Simples, simplérrimo. Simples, simples, simples. Simples, de verdade. Mas vai fazer. É o que é para essa menina fazer. Simples. E ontem, ela tomou a decisão certa. Olha só como foi interessante. A gente saiu no final do mês passado, ela me contou uma história. E eu peguei e dei carona para ela até a casa dela. E do lugar onde a gente estava até a porta da casa dela, levou uns 30 minutos. Quando ela terminou de me contar essa história, o Espírito Santo foi claro comigo. Ele disse, essa história é dela. E hoje eu vou começar uma grande obra. Na outra semana, eu a encontrei por acaso. Eu entendi tudo. Naquele dia que eu encontrei por acaso, na outra semana, a gente poderia ter combinado de ter ido para o mesmo lugar. Tanto é que a gente ficou juntas nesse lugar. Quando eu volto e eu mando um WhatsApp para ela, eu falo, a história da moça que você me contou é você. Não é um podcast que você ouviu. É o Senhor dizendo que a tua história era igual à história da outra moça. Ela, não pode ser. Eu falei, pode ser. Pode ser. Por quê? Mas até você entender, viver e obedecer, o caminho é muito longo. E Deus sabe. Deixa eu te contar uma história. Muito séria sobre Deus. Ele está esperando você entrar na tenda do encontro. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Onde as suas decisões têm te levado? As decisões de Jó. Assim, aconteceu muita coisa, não foi? A gente viveu essa história. Aconteceu muita coisa. Mas você sabe aonde as decisões de Jó levaram ele? Na tenda do encontro. Eu tomo decisões todos os dias igual vocês. E eu sempre faço uma pergunta para Deus. Eu vou dar uma oração para vocês. Senhor, se as minhas orações têm desagradado a Ti, me apresenta uma roda de conselheiros para que eu os escute
escute e mude a direção. Entenderam? Senhor, me ensina. Se as minhas decisões têm ido ao contrário do meu propósito, o sangue que desceu dos pés de Jesus, ele nos direciona ao nosso propósito. Então, quando você clamar a intervenção do sangue que desce dos pés de Jesus, você pede: Senhor, as minhas decisões têm as chagas dos pés de Cristo nela? Me ajuda, papai. As minhas, tudo que eu tenho decidido, tudo que eu tenho orado, tem me levado ao meu propósito? Porque essa menina, há mais de uma década, as decisões dela têm ido contrário ao propósito dela. Contrário. Desde que a gente encontrou ao acaso, que não existe acaso, é só uma nomenclatura. Desde que a gente teve um encontro promovido por Deus, de uma forma não programada, não é melhor falar assim? Eu percebi isso. Eu vi isso e eu deixei bem claro para ela. Aí eu falei assim: olha, eu ia falar pessoalmente para você, mas haviam outras pessoas ao seu lado e você ia surtar. Aí ela: eu ia mesmo. Eu ia mesmo. Ver exatamente o que Deus tem pra gente só depende da tenda do encontro. Os teus passos têm te levado ao teu propósito. Sabe qual vai ser a coisa mais triste do mundo? É você chegar no final da sua vida e falar assim: todas as minhas decisões me levaram a um rumo contrário da minha história. O sangue que desce dos pés de Jesus te levam a um caminho. E esse caminho é rumo ao propósito do Pai na tua vida. Marca o encontro com Deus. Vai para lá. Fala: Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposta. Vai doer, eu sei. Se até aqui eu não tomei decisões que vão me levar ao meu propósito, eu preciso tomar agora. E eu sou adulto. Eu não tenho tempo de esperar muitos anos para eu crescer. Se tiver que machucar, vai machucar. Se tiver que doer, vai doer. Mas eu preciso ser redirecionado. E eu estou disposto. Aquela menina. É porque é difícil, gente. A gente tomar uma decisão baseada em situações contrárias a tudo que a gente tem decidido. Mas ela me deu relevância. E ontem, era umas 11h30 da noite, quando ela mandou um WhatsApp, eu vi hoje de manhã, ela falou: tô no jogo, hein? Pela primeira vez, em mais de uma década, ela tomou uma decisão que vai levar a vida dela a um outro nível. Ela tomou a única decisão que importava para ela levar a vida dela a um outro nível. Pede para Deus, para você tomar a única decisão que vai importar para levar a tua vida a um outro nível. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a tomar a decisão que vai levar a nossa vida a um outro nível. Nos apresente pessoas, Senhor, que vai nos ajudar a conduzir a nossa vida a um outro nível. Espírito Santo da verdade, nos leve a águas de descanso, Senhor. Senhor, refrigera minha alma. Nos apresente pessoas que vão nos apresentar o sangue ferido, o sangue dos pés de Jesus ferido. São o sangue que nos direciona a um caminho diferente. Que os nossos pés estejam baseados na verdade e que nos conduza ao caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Que as suas decisões sejam baseadas naquilo que vai levar a tua vida a um outro nível. Amanhã,
5h45. Eu tô aqui pra gente continuar o devocional. O livro de Jó tá acabando, hein? Olha, agora teremos respostas de Deus para as nossas vidas. Um beijo, meu povo. Que hoje seja um dia profético na sua vida. Em nome de Jesus. E até amanhã.